Olá, gente. Hoje é a aula de 4 de setembro, uma aula assíncrona. Eu estou colocando um conteúdo que inicia o módulo de finanças de curto prazo. Nele eu vou falar sobre demonstrações financeiras e aí colocando alguns exemplos de planos de conta, livro diário caixa e fluxo de caixa, tá certo? Esse conteúdo ele vai ser explorado em uma prática. Vamos tentar desenvolver isso quando a gente estiver numa aula online, por isso que é interessante que vocês vejam esse vídeo, revejam esse vídeo para terem uma ideia da organização que vocês vão ter que colocar para as contas. Lembra que esse conteúdo aqui ele foi iniciado assim uma pontinha na aula, ok, da presencial, quando eu pedi a permissão da Zumira para levando até vocês o livro onde ela anotava as contas, quanto é que ela estava recebendo, né, o que é que ela estava vendendo de bolo, de salgado e tal. Então, esse conteúdo ele meio que descreve e propõe uma organização para aqueles registros, né? Como todo mundo sabe, a lanchonete, né, a cantina lá da escola é apenas uma filial, então ela normalmente só faz as entradas, ela só vende, certo? E no caso ela tem uma matriz, né, que fica no centro da cidade, e essa matriz, aí sim, além das entradas, também tem saídas. Por quê? Porque ela faz pagamentos para fornecedores, paga salários e tudo mais, tá ok? Então, nas finanças de curto prazo, a gente vai ter uma ideia de como é que se dá essa organização diária das finanças. Toda organização ela tem que partir de um manual, certo? Eu gostaria que a partir de agora vocês reconhecessem esse primeiro instrumento, o plano de contas, como se fosse um manual. Eu estou lá fazendo o registro, eu assumo a função de assumir o registro das empresas, eu estou vendendo e tenho que anotar no caderninho e eu preciso saber como é que eu anoto. Então, quem vai me falar, quem vai me dar a instrução, quem vai ser um manual para mim, vai ser o plano de contas, ok? A contabilidade, assim como a finanças, né, segue uma norma internacional do registro das contas, ok? Então, por exemplo, se eu falo de receitas financeiras, eu vou falar de recuperação de despesas, eu vou falar de recuperação de créditos, de reversões de provisão. Existem várias situações. Se eu ainda falo de receita financeira, eu posso falar de receita financeira em geral, juros obtidos, rendimentos de aplicações financeiras, que seriam ações, ok? Ou então, né, a tesouraria fazendo day trade para ver se aumenta o rendimento da empresa, ok? E outros descontos obtidos, tá certo? Então, as receitas financeiras, elas têm algumas classificações. E aí, não são todas as empresas, por exemplo, que vai ter uma recuperação de crédito. O que é essa recuperação de crédito? É quando eu tenho um departamento ou alguma pessoa que está fazendo cobrança e está ali recuperando o dinheiro de clientes que estavam inadimplentes ou que estavam atrasando as suas contas aí na empresa. Então, algumas empresas têm essa função claramente. Então, se ela tiver a função, registra lá, certo? Ah, Daniel, então beleza. Eu tenho essa função. Então, essa função na minha empresa, ela vai existir no meu registro? Vai. Agora, vamos supor, você é uma empresa pequena, você não tem tanto conhecimento sobre o mercado de ações e você não faz esse tipo de transação. Ah, Daniel, né? Não são só pessoas físicas que fazem compra de ações, não. Gente, uma empresa pode ter aplicações financeiras, sim, tá certo? Se eu tenho um profissional na minha empresa que tem essa habilidade, que tem esse conhecimento e pode estar gerando resultado para mim, além das vendas que eu faço de mercadoria ou de serviço, ótimo, eu vou considerar isso daí como uma possibilidade de ganho. Então, essa vai ser uma receita dos rendimentos de aplicação. Agora, Daniel, minha empresa não tem isso. Eu vou anotar no meu plano de conta esse tipo de registro? Não, você não precisa. O plano de conta ele é adaptado para cada empresa. Então, é interessante que vocês conheçam os eventos, né, as necessidades, né, os registros financeiros que a empresa faz, né, realiza todos os dias, para daí construir um plano de contas próprio da empresa, logicamente se baseando num registro que seja orientado, né, como esse daqui, que por exemplo é um sistema de informação que mostra, aí por favor gente, atenção, certo? Primeiro, o nome da conta, e aqui no caso tal, o número da conta, né, cada continha dessa, cada registro assume um número, ok?
e aí tem vários, tem uma codificação diferenciada para cada um deles, tá? Essa codificação muda também de empresa para empresa, porque imagina só, eu tenho um atendente de caixa de supermercado ou de mini mercado, e eu sei que lá pelo menos tem 1000 itens. Imagina, na hora que ele for vender, ter que descrever cada item. Imagina só. Aí ele ia ter que escrever lá, biscoito de água e sal, Richester, tantas unidades, peso tal. Olha só, né? E até o preço. Então é interessante que as pessoas, né, que vão cuidar do registro, elas têm o trabalho dela facilitado. Então essa primeira coluna aqui do nome de conta ou do código da conta daquele produto, né, que está sendo registrado como receita e tal, que ele assuma um número. Isso daí facilita muito para quem está fazendo um atendimento ali na ponta, no caixa. Por quê? Porque eu só faço lembrar de um número. Ah, esse biscoito aqui, ele tem um número tal. Ou ele pode consultar. Aí já vai estar lá para ele apenas clicar e o item entrar na relação que vai ser impressa, né? Para ser o comprovante de conta que vai ser entregue para o cliente, tá bem? Então, além das receitas financeiras, por favor, atentem nisso. Eu tenho receitas operacionais, eu tenho despesas operacionais, eu tenho despesas financeiras. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nas outras. Então, só quero que vocês atentem aqui. Receitas financeiras, receitas operacionais, e que cada uma delas tem como se fosse uma hierarquia, né? É como se uma estivesse dentro de outra, ó. Por exemplo, eu quero saber o que é um rendimento de aplicações financeiras ou rendimento com ações. Aí você vai dizer, Daniel, ele é uma receita financeira. Por quê? Porque ele está dentro desse pacote aqui, né? Ele está dentro desse código aqui, na hierarquia, né, das contas, tá ok? Então, plano de conta nada mais é do que o manual. A outra demonstração é uma demonstração chamada de fluxo, quer dizer, de livro de caixa, tá? O livro caixa, ele tem essa demonstração, ele organiza por dia. Isso daqui é um exemplo muito parecido com o que a Azuleide colocou, né? A Azuleide da Azumires, quer dizer, coloca lá no livro caixa dela, ok? Ela registra o dia no iniciozinho lá da página e mostra cada um dos acontecimentos financeiros que teve. O que é uma entrada vai ter aqui no caso, né, uma determinada cor, e o que tem uma outra relação, né, da diminuição da conta vai ter uma determinada cor, certo? Então normalmente a gente trabalha com verde e vermelho, né? Verde para uma conta que vai estar somando, e o azul para uma conta que vai estar somando, e o vermelho para uma conta que vai estar diminuindo, no caso, tá certo? Então ele coloca aqui, né, sobre o pagamento de comissão de vendas a receber e fornecedor, tá? Como se fosse uma conta que está indo de encontro. Eu estou tirando daqui para pagar aqui, tá? Ou então estou registrando as duas contas separadas. Eu paguei um fornecedor e paguei comissão, tá? Deixa eu ver aqui uma outra coisa. Ó, no outro registro aqui, no dia 2 de maio, percebo que eles seguem um calendário, gente, seguem um calendário, e para cada registro eu tenho um relacionamento das contas, né? Ok, deixa eu ver aqui. Pronto, belezinha. Então, a lógica do livro caixa é exatamente essa, de registrar. Bom dia, amor. A lógica das contas é apenas registrar os dias, a descrição delas, se tiver como colocar também o código, tá? E uma coisa importantíssima, se colocar os valores que estão sendo representados. Se isso daqui é um valor que representa uma entrada, se for uma entrada vai estar desse ladinho aqui. Se for uma saída, eu posso colocar como se estivesse num outro lado, ou tivesse uma cor diferente, tá certo? Então isso daqui é um exemplo simples aí de livro caixa, ok? Livro diário de caixa. Diário por quê? Diário porque eu tenho a sequência dos acontecimentos nos dias e dentro dos dias, ok? A outra demonstração, uma demonstração que eu gosto muito, que é o fluxo de caixa.
O fluxo de caixa, dentro desse conceito de finanças de curto prazo, ele vai consolidar as contas. Então, o que é que eu tive de saldo, de receita, de despesa dentro do mês de janeiro? Eu vou estar registrando. Minhas receitas, por exemplo, foram R$ 3.800 e minhas despesas foram 3.300, tá? E aí, quanto é que ficou no meu saldo? R$ 500, e eu já tinha um saldo anterior, que era o saldo de 300. Então eu somo esse 300 com 500, né? 300 que eu tinha antes do mês de janeiro, que tinha ficado de dezembro para esse ano, então eu conservei esses 300. E aí nesse mês eu lucrei mais R$ 800. Tive uma lucratividade de 13,2%, ok? E levo esse saldo que eu acumulei para o início do mês seguinte, ó. O saldo do mês seguinte vai ser o saldo final do mês anterior. Então estava aqui R$ 800 que estava no dia 31 de janeiro e que no dia 1 de fevereiro foi transferido para esse caixa, tá? E aí, novamente, teve os registros de receitas, de despesas desse mês e houve um resultado. Nesse caso aqui, ao invés de um lucro, né, que estava aqui representado pelo verde, teve um prejuízo de R$ 500. Então, do meu saldo 800, eu diminuo os 500, que foi o prejuízo do mês, ficou no meu caixa R$ 300. E aí, esse saldo eu levo para o mês seguinte e assim por diante, tá? Então, o fluxo de caixa, ele tem essa lógica de entrada, aqui representado pelas receitas, as saídas são representadas pelas despesas, o meu resultado, que pode ser de lucro ou prejuízo, e o resultado acumulado, que é um saldo acumulado, na verdade, que ele vai somando os meus resultados aí na empresa, ok? Eu tenho outra demonstração, gente, que é uma coisa que vocês vão ver constantemente comigo, são planilhas, certo? A partir desse momento a gente vai ter muito essa visualização, tá? Aqui está um exemplo de uma planilha de plano de conta. No caso aqui, uma empresa de informática, ok? Ela trabalha com consultoria, ela vende a licença dos softwares, certo? Que são originais. A manutenção de estrutura de TI, de tecnologia de informação, a manutenção de sistemas e outras receitas, certo? Nesse plano de conta existe um manualzinho aqui que é a descrição. Quando é que eu vou registrar uma consultoria? Quando for uma receita, quando for um ganho que advém de uma atividade de consultoria de sistema de informação. Quando eu vou registrar uma licença de software? Quando for uma receita de uma venda de um programa, certo? E aí existem vários acontecimentos. Como está gravado em vídeo, eu vou pedir que vocês vão dando uma pausa aí para conhecer um pouquinho delas, né? Despesas fixas, né? Isso aqui são receitas operacionais, tá, gente? É uma explicação. Receitas operacionais são receitas que são obtidas com vendas, ok? Despesas fixas ou despesas operacionais são despesas que eu tenho com a minha operação, certo? Com a minha abertura de loja. Quando eu abro loja, eu vou ter essa conta de água, de aluguel, outras contas possíveis, né, de combustível, se eu faço entrega, ou se meus se meus vendedores fazem visitas constantes, os encargos sociais, né, que são embutidos aí nas folhas de salários, tá? O que mais? A comunicação, o telefone, né, a conta de telefone, material de escritório e tudo mais, certo? Então essas daqui são despesas fixas. Os salários também estão aqui, tá? Despesas variáveis são despesas que eu tenho quando tem uma variação do resultado da empresa. Por exemplo, eu tenho um mês que é forte de venda e eu tenho um outro mês que é um pouco mais fraco, tá certo? Eu tenho um outro mês que é um pouco mais fraco. Então, nos meses que eu vender muito, eu vou estar pagando muita comissão de vendas, ok? No mês que eu estiver vendendo pouco, eu vou estar pagando também pouca comissão de venda. Como essas contas aqui são atreladas ao meu resultado, imposto, comissões, certo? Os impostos de várias esferas, tanto estaduais, como federais, como municipais, e eu posso estar incorrendo nisso daqui. Daniel, uma empresa, ela pode pagar 3 tipos de impostos? Pode, gente. Né? Se é uma empresa que trabalha com mercadoria, ela vai estar pagando ICMS. ICMS é um imposto estadual.
quando for uma empresa que trabalha com serviço, ao exemplo dessa daqui, que trabalha com consultoria, ela vai estar pagando o ISS, que é um imposto municipal. E ela paga, logicamente, o imposto de renda. Toda empresa paga o seu imposto de renda. Então, imposto de renda é um imposto federal. Então, ela tem esse relacionamento com essas três espécies aí, esses três níveis de impostos, tá? Existem outros registros também possíveis, né, que são receitas advindas de investimentos, né? Eu faço a aplicação em ações, as ações se valorizam. E aí aquela valorização eu posso reconhecer como uma entrada, como um ganho que eu estou tendo de capital, tá certo? A venda de um ativo, né? Se eu me desfaço de um terreno, de um carro, aquilo ali também pode estar significando uma entrada, ok? Existem outras contas também que são despesas. Aqui entendo essas entradas, né, de investimento como receitas financeiras, ok? Que pode ser o ganho através de juros, através de aplicações financeiras, como aqui mesmo está falando. Existem algumas saídas que são saídas de investimento, ok? Saídas de investimento, que são algumas situações chatas pra caramba que acontecem, certo? Mas que advém aí de também algumas situações que vocês têm que conhecer. As saídas de investimento ou despesas financeiras ocorrem quando, por exemplo, você está pagando alguns juros, né, sobre uma aplicação financeira, tá? Quando você adquire algum imóvel, está também pagando imposto sobre isso, tá? E existem também algumas situações onde você pode estar fazendo um gasto aí, uma saída positiva, né, quanto ao investimento, que é uma despesa aí de financeira, né, uma despesa para o investimento, quer dizer, não vou colocar como uma despesa financeira, mas uma saída que é um investimento nas pessoas, ok? Que é o treinamento dos funcionários, que logicamente tem uma relação de um gasto super positivo, assim como você compra estoque esperando que tenha uma margem de lucro em cima. Quando você investe nos seus funcionários, você espera que eles sejam mais produtivos, mais motivados para o trabalho e com isso entreguem um resultado maior, tá? Existem outras classificações, mas daí que não são tão comuns nas empresas em geral, tá? Então tá aí, vão assistindo o vídeo, dando pausa, lendo linha por linha. Eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos lá. Nas receitas, vamos colocar aqui as receitas no caso da empresa, né? Só para vocês verem um exemplozinho prático. Existe também uma ordem, por exemplo, eu posso, uma política da empresa, né? Eu posso fazer uma consultoria, mas a consultoria ela tem uma regra do pagamento, né? Para os meus clientes, um recebimento para mim. Para fazer uma consultoria, eu só aceito iniciar se for pago 50% à vista e os outros 50% com 30 dias. Na licença de software também, eu estou oferecendo apenas o parcelamento em 2 vezes, necessariamente com uma entrada. A entrada por quê? Porque é à vista, tá certo? Manutenção de estrutura de TI. Olha, você pode dar uma entrada menor, no caso, do valor, até 25%, e o restante você paga em tantos dias. E nos outros produtos, eu estou considerando o pagamento daqui a 30 dias. O pagamento não vai ser imediato, tá? Então tá aí o sistema de faturamento da empresa e a receita que a empresa vai obter. O faturamento é o quanto ela está registrando. Olha, eu fiz uma consultoria de R$10.500 em janeiro, tá? Um negócio que como é que vai ser pago isso? Vai ser pago com 50%, né, que seria metade desse valor sendo registrado em janeiro e a outra metade do valor sendo registrado aqui. Como em fevereiro eu fiz uma outra venda de consultoria, aí ele vai estar somando metade com metade, então vai ficar esses 10 mil e tananã. Então, na descrição aqui das receitas, é importante saber qual a sua política de vendas. Você está oferecendo parcelamento de 10 vezes? Sem juros? Com juros? Tudo isso daí tem que ser entendido para quem vai fazer essa demonstração, ok? O fluxo de caixa, como eu falei aqui, ele tem uma organização muito clara, muito clara. Receitas operacionais,
que é com o que é que eu trabalho, o que é que eu obtenho de renda, né? Qual o produto que está na minha prateleira. Aqui no caso eu tenho uma empresa que trabalha com serviço, né? Então as receitas operacionais são em cima das vendas desses produtos e serviços. As minhas despesas fixas são essas. É interessante que na hora que vocês assistirem um vídeo, vocês vão pausando, anotando no caderno de vocês. São despesas fixas: a água, o aluguel, tá? Alguns exemplos aqui: o Prolabore, que é o pagamento do salário dos meus funcionários, tá? Propaganda, que eu destino um valor fixo. Os salários também, já que eu não estou contratando uma pessoa nova a cada mês, tá certo? E alguns itens a mais, tá? Despesas variáveis, né, como eu comentei lá, são essas daqui, que vão variar conforme o resultado e o desempenho da empresa. Aí tem as outras aplicações aqui, né, que eu já comentei anteriormente. Como é que funciona o registro, gente? É muito parecido com o que vocês viram lá, né? Eu tenho o agregado aqui das contas, ó. Essa conta aqui de cima, que está em azul, ela está somando o quê? Ela está somando essa daqui, ó. Se você puxar aqui a soma, ela vai estar dando esses 12 mil, tá certo? 12.916 também, tá? Aqui também, ó, eu tô agregando, tá? Eu tô somando todas as receitas que eu tive com cada um dos produtos e ele tá fazendo esse total, tá? Na disciplina, quando a gente estiver fazendo um treinamento, na prática, né? Eu vou mostrar para vocês como é que constrói isso daqui, como é que puxa essa soma automática, como é que dá a organização para uma planilha como essa, tá certo? As despesas também segue o mesmo critériozinho, tá? Eu tenho aqui o agregado das contas, as contas detalhadas, quer dizer, e aqui eu agrego elas fazendo o quê? Fazendo uma soma, ó. Tem aqui na barra de célula, eu tenho a soma aí que está puxando desde o B11, que é essa célula aqui, ó, B11, tá aqui, ó, até deixa eu ver aqui, até o B31. Onde é que tá o B31? Tá aqui, ó. Tá? Então ele tá simplesmente somando isso daí para gerar essa soma, né, que tá dando um resultado positivo, tá? Afinal ele tá somando apenas as saídas, ok? No fluxo de caixa diário, né, muito parecido com o livro de caixa diário, eu tenho, assim como eu mostrei anteriormente para vocês, a data, ok? A data do registro financeiro, o valor que está entrando ou saindo. Como é que eu sei o valor que está saindo? Ele está positivo, o valor que está entrando ele está positivo, o valor que está saindo está negativo, ok? De que forma ele está entrando na empresa? Em dinheiro, em cheque, em cobrança bancária, em depósito bancário, em transferência, por cartão de crédito. Tudo isso aqui eu tenho uma organização, certo? A categoria, que é uma outra coisa interessante, para quem trabalha com empresa legalizada, esses registros aqui vão seguir de documentos fiscais, né, de número de documentos fiscais. Quando eu tenho um sistema já automatizado, ele faz esse preenchimento aqui sem precisar de nenhuma digitação, tá? As categorias, que são os tipos de acontecimentos, ok? Aqui está a venda, certo? Aqui está o histórico, onde eu posso registrar o cliente, o que exatamente foi o item que foi gasto. E aqui os saldos, né? Os saldos. Se eu tinha um saldo acumulado, quando eu tenho uma conta diminuidora aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai subtrair, tá ok? Ele vai subtrair. Deixa eu ver aqui. Certo? Bom, gente, é mais ou menos isso que vocês vão ver na disciplina, esses conceitos, a operacionalização desses conceitos para que a gente construa os instrumentos financeiros que vão ser estudados nas empresas. Ser estudados de que forma? Para saber se a empresa está bem financeiramente e se a empresa está mal financeiramente. Se a empresa está mal financeiramente, a gente vai ter que identificar onde é que está o problema, tá? Estudando um pouquinho das contas e tentando criar alternativas para sanar isso. Então é isso, é a aula de hoje. Assistam com calma, é um vídeo curtinho, mas assistam de forma pausada para vocês fazerem algumas anotações, tá certo? E é isso, gente.
Obrigado pela atenção de vocês, tá? Assistam, novamente, assistam, repitam o vídeo, porque algumas perguntas podem surgir em aula ou em avaliação baseado nessa demonstração aqui curta, tá? Os acontecimentos financeiros de curto prazo que estão sendo mostrados em demonstrações financeiras, tá joia? É isso, brigadão, até a próxima.